Bom dia, queridos! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Momento em que abrimos a Sagrada Escritura, em que meditamos na Palavra de Deus e aprendemos a ter mais fé, a mais esperança, a mais confiança no Senhor. Pela Bíblia nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Mas muitas vezes, meus amados, na hora de nós colocarmos em ação a nossa fé, às vezes deixamos as dúvidas, os medos, as incertezas, as circunstâncias adversas dominarem a nossa mente. Assim, a nossa fé vai esfriando, a nossa fé sucumbe e então o pessimismo, a insegurança toma conta de nós e até eu e você começamos a pensar num plano B, e esta é a prova real de que nós não tínhamos uma fé de verdade. Em Tiago, no capítulo 1, em alguns versículos aqui, nos diz palavras muito importantes. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como a Bíblia Sagrada define fé? Se nós abrimos aqui Hebreus no capítulo 11, no verso 1, nós vemos que está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que ainda não se veem. Vemos nesse texto que a fé, meus irmãos, é o fundamento. Acreditar sem duvidar, acreditar mesmo que eu ainda não estou vendo. Quando eu pedi algo ao Senhor, quando eu pedi uma cura, quando eu pedi uma restauração no casamento, quando eu pedi algo para Deus, crer sem duvidar que realmente Deus é capaz de fazer. Então, meus queridos, isso é fé. Fé é o alicerce daquele que crê e ele tem certeza absoluta que aquilo que ele espera vai se realizar, mesmo quando ele ainda não vê. Ele é tão certo que aquilo vai acontecer que ele já começa a agradecer, ao louvar ao Senhor, a adorar com cânticos de adoração e gratidão pelo milagre já realizado. Esse tem fé. A fé é como um arquiteto que mesmo antes dele construir uma casa, ele já consegue visualizar em sua mente e ver tudo pronto. Como ficarão as paredes, as portas, as janelas, como ficará o quarto, a cozinha. Em sua mente ele vê tudo pronto. Isso também na nossa vida espiritual deve ser assim, acontecer assim, do mesmo modo. Nós vemos na Bíblia, quantas vezes falamos e repetimos Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Prova disto é que Deus ordenou para ele em Gênesis, lá no princípio, Gênesis 12, quando ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia como a terra era, ele não tinha noção, mas ele creu que Deus não lhe deixaria desamparado. Simplesmente Deus pede para Abraão abrir mão da segurança que ele possuía ao lado da sua família e iniciar uma viagem sem saber o destino para Deus, onde Deus o levaria. Mas Abraão creu e por isso ele obedeceu. Se a nossa fé também for sólida, se realmente nós crermos que Deus é o Deus do impossível, das maravilhas, então essa fé abre para nós
inúmeras possibilidades. E aqui eu falo outra vez de Abraão. Deus pediu para Abraão que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho. E mais uma vez, o pai da fé obedeceu. Abraão obedeceu sem questionar. Amarrou Isaque sobre a lenha e quando levantou a mão para sacrificar o seu filho, chegou o anjo do Senhor e bradou: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Deus já havia providenciado o cordeiro. Queridos, se nós olhamos para a vida de Abraão, mesmo com alguns percalços, nós vemos que ele possuía uma fé convicta. Ele obedeceu. A fé dele estava alicerçada, ela estava firme em Deus. Ela estava firme num Deus que nunca falha, que nunca erra e que sempre cumpre tudo aquilo que ele promete. E eu creio que pela fé Abraão pensou: se Deus quiser, ele ressuscita Isaque, ou dará a mim e a Sara outro filho, independente da nossa idade. Veja, que uma fé dessas, que não questiona, que não balança, que não para, que não murmura, uma fé genuína, ela leva à obediência e ela gera bons frutos. Então, meus amados, primeira lição que fica para nós hoje: não deixe o medo, a incerteza, nem as pessoas dizerem para você que é impossível. Creia em Deus, creia que para Ele tudo é possível. Eu não sei a circunstância que você está passando hoje, mesmo que para você não enxerga mais saída, que para você é difícil demais, que para você está tudo acabado. Deus pode fazer uma reviravolta e surpreender você com um milagre. Você crê? E o melhor de tudo, a fé salva, porque nos diz na palavra do Senhor em Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, meus amados, veja só a imensidão de benefícios que traz a fé. Então, deixa Deus te perdoar, te libertar, te salvar. Creia. Fé é a posse antecipada daquilo que eu espero, do milagre, da bênção, da provisão. Amém? Quando nós lemos a passagem de Lucas 1, no verso 45, onde está escrito: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Essas são palavras inspiradas por Deus, que foram ditas por Isabel, mulher de Zacarias, para Maria, mãe de Jesus. E nesse capítulo que nós podemos ver ali, é contada a história de quando Isabel, uma mulher estéril, já bem avançada de idade, ela engravida, e logo em seguida sua prima Maria, que é virgem, também engravida pelo poder do Espírito Santo. Mas o que mais me chama a atenção ali, meus queridos irmãos, a mãe de Jesus teve uma fé tão ousada, tão grande, e a fé dela veio muito antes da promessa se cumprir. Aqui nós vemos que é possível identificar que, devido à fé dela, ela recebeu a graça de dar à luz ao Filho de Deus. Oh, aleluia! Veja a resposta dela ao anjo. Ela foi tão carregada de fé, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que fé! Não questionou, aceitou
E após ler isso, meus amados, eu fiquei pensando em quantas e quantas vezes nós não queremos que algo se cumpra, nem ao menos cremos, ou até podemos dizer que acreditamos, mas logo vem em nossas mentes tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos pensamentos carregados de uma ausência de fé. Achamos que é só palavra, que não vai se realizar. Mas quando nós temos uma comunhão profunda com Deus, quando lemos a palavra, quando entendemos que cada palavra que Ele escreve aqui é real, é verdadeira, é infalível, então nós entendemos que Deus é soberano para agir e fazer quando Ele quiser. Muitas vezes somos nós que ainda temos muito para aprender, tanto a crescer em relação à nossa fé. E então muitas vezes eu e você ficamos estagnados, acusando o Senhor de ter esquecido do que Ele prometeu. Mas a falha está em nós. Nós questionamos, nós duvidamos. Amados, eu pergunto para você agora, você tem acreditado fielmente naquilo que lhe foi entregue? No caso de Maria, ela não podia fazer nada além de acreditar. E assim ela fez. Acreditou. E foi mãe do nosso Salvador. Mas nós, meus queridos, muitas vezes, além de crer, o que já pode ser um desafio, podemos agir sobre muitas situações que vão surgindo para que se cumpra aquilo que foi prometido para nós. O crer vem muito antes do cumprir. Você entendeu? O crer vem antes do cumprir. Se uma palavra é liberada sobre a tua vida, toma posse em nome de Jesus. Queridos, porque primeiro nós precisamos acreditar. Ter fé de que Deus nunca falhou, nunca falhará. Porque sem fé nada é possível. Nada. Nós precisamos ter fé. O nosso Pai quer concretizar suas promessas em nós. Mas nós precisamos entregar nossas vidas, nossa esperança a Ele. E com certeza então Ele vai agir. Porque Deus age para além daquilo que nós podemos imaginar, como Ele diz em sua própria palavra. Então creia. Se a situação está difícil, creia. Creia. Amados, quantos de nós já recebemos diagnósticos terríveis? Doença, falência, separação, brigas, reprovação, palavras destruidoras sobre nós, sobre a nossa família. E quantos de nós aceitamos esses diagnósticos como verdade na nossa vida? Nós acreditamos nessas palavras de miséria, de tristeza, que são lançadas sobre nós. E então nós somos engolidos pelo fracasso, pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia, pelo medo. Jesus, olha aqui, meus irmãos, Jesus já nos deixou as suas palavras e elas são a verdade sobre nós. E a partir disso, qual é a sua decisão hoje? Você ainda ouvirá os diagnósticos desse mundo? Ou você vai abrir a sua Sagrada Escritura e ouvir as palavras de Deus? Porque o próprio Deus manda nos dizer em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você crê nessa palavra? Ali fala que não é para causar dano, mas ter esperança, um futuro pleno.
Meu irmão, minha irmã, está passando por algum momento difícil agora? Os diagnósticos para você são desesperadores? O que você acabou de ouvir são as palavras que Deus está dizendo para você nesta manhã. Ele sabe os planos ao teu respeito, não para te causar dano, não. São planos bons, mesmo que a situação não seja tão fácil, Ele tem um propósito nessa situação. Por isso, não tenha medo, tão somente creia e avance. A Bíblia nos ensina que devemos viver com os olhos da fé, se nós quisermos que algo aconteça. Por isso, meus queridos, a fé é a confiança de que aquilo que nós esperamos realmente acontecerá. A cura virá. A relação será estabelecida. Essas dívidas vão ser pagas. A aposentadoria virá. Os teus filhos serão bem-sucedidos. Creia. Isso é fé. É a fé visualizando o teu futuro. A fé nos impulsiona a acreditar nessas maravilhas, mesmo antes de nós enxergar. Muitos dizem, eu vou acreditar somente quando eu ver. Mas Deus diz exatamente o contrário. Você verá quando primeiro acreditar. Crer sem mesmo ver. É a fé que move cada um de nós a agir. E foi Deus, o nosso Criador, que colocou dentro de nós essa capacidade de acreditar, de ir além, de não parar. É Ele que é a nossa força na fraqueza. Jesus mesmo nos disse, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e então assim lhes sucederá. Oh, glória! O que Jesus quer nos ensinar aqui? É simples, simples demais. A fé acredita. A fé já enxerga o futuro. A fé não espera que Deus realize o seu pedido. A fé já agradece antecipadamente a Deus o que Ele lhe dará. Preste muita atenção nisso. Quantas vezes temos agido errado? Quantas vezes temos afastado a bênção de Deus da nossa vida por não entendermos como agir? Você tem que agradecer a Deus antecipadamente mesmo, antes de ter em mãos aquilo, para então ter a sua bênção. Agradecer a Deus depois de ter é gratidão. Mas quando você agradece antecipadamente, isso é fé. Isso é fé. Em Mateus 9, Jesus disse aos cegos, seja como vocês creem. E aconteceu. E eles passaram a enxergar. Então, se você realmente deseja atrair o favor de Deus sobre a sua vida, você precisa ter fé. Você precisa crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e por isso, aquele que crê, esse sim consegue atrair a atenção de Deus sobre si. É claro que Deus se agrada quando nós manifestamos santidade, quando nós fazemos boas obras, quando caminhamos segundo a sua palavra. Mas não existe nada mais poderoso que atrai a atenção de Deus sobre a nossa vida do que a nossa fé. Crer sem duvidar no seu poder. Tudo que nós precisamos na vida é do favor de Deus sobre nós. E o que atrai esse favor é a nossa fé. É preciso crer com o coração, mas também é preciso liberar a fé falando.
Quando nós fazemos isso, o mundo espiritual se move. Mas até quando nós devemos falar? Até você ver a manifestação da bênção de Deus na tua vida. Você vai profetizando, você vai declarando, você vai agradecendo pela bênção que está por chegar. Meus queridos, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo. Crer em Deus é entender que Ele pode todas as coisas, mesmo diante de todas as nossas impossibilidades. Crer em Cristo é estender a mão conscientemente e desejosamente a Ele e saber com certeza que Ele vai agir a nosso favor. Confiar mesmo sem ver é perceber a soberania e o cuidado do Pai Celestial. É compreender com profundidade o significado da sua infinita sabedoria, amor e cuidado com as nossas vidas. Mesmo, meus amados, quando ao teu redor todas as circunstâncias estão contra você, as promessas de Deus para a tua vida vão se cumprir. Sim, vão se cumprir, a palavra diz isso. E os planos dele para as nossas vidas não mudam. Deus mandou te entregar essa mensagem para você continuar a confiar nele, nas suas promessas, independente das circunstâncias desse mundo, independente da situação que você está vivendo agora. Apenas crer e descansar. Amém?